Bíblia. Nós estamos na campanha do Você Mais Um. Essa campanha ela tem como objetivo aumentar o número de inscritos no nosso canal. Então, se você está aí nos acompanhando e ainda não se inscreveu, só um clique. Você vai estar nos abençoando e sendo abençoado e permitindo que essa palavra chegue cada vez mais longe. Então, irmãos, nós estamos na casa dos 900 e queremos chegar à casa dos 1000. Mas para que isso aconteça, é uma participação e um trabalho de todos. Então, se você puder compartilhar com mais uma pessoa e pedir, não precisa ser muitas não, você vai nominalmente, ou fulano de tal, meu primo, meu amigo, meu vizinho, fulano de tal, por favor, se inscreva no nosso canal, só um clique, nos abençoe e seja abençoado também. Então, se você puder fazer isso, se puder nos abençoar, não custa nada, é menos de 1 minuto para fazer isso, é rápido, você envia para aí algumas pessoas e pede para que elas se inscrevam. Nós estamos caminhando para essa meta e querendo Deus, esse mês a gente chega lá. Amém? Você crê nisso? Você que está nos acompanhando, faça isso, não vai durar menos do que 30 segundos, você já fez isso. Deus abençoe sua vida. Gênesis capítulo 2, eu quero compartilhar algo que Deus colocou no meu coração. Compartilhei com os irmãos hoje pela manhã. Os que estão de volta ao culto vai ter uma aula de reforço grátis, para a gente ver algo que Deus tem para a sua igreja, tem para nós. Gênesis capítulo 2, o versículo 15. Eu acho que vai ser bom se a gente acompanhar na tela, porque a minha versão pode não ser idêntica à sua, então a gente vai facilitar lendo todo mundo lá. Podemos fazer isso? Mesmo de máscara, eu sei que sua voz sai. Amém? Vamos lá? Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Mais uma vez? Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Amém. Feche os olhos. Pai, em nome de Jesus, fale conosco nessa noite. Deus, eu te peço que abra-nos os olhos para vermos aquilo que os nossos olhos naturais são incapazes de perceber na tua palavra que foi lida agora. Senhor, traga-nos a compreensão, a clareza, a luz, a iluminação da tua palavra. Queremos ser abençoados, enriquecidos por ela, que ela gere frutos nas nossas vidas, que ela gere transformações em nós. Não queremos sair daqui iguais como chegamos, queremos sair daqui diferentes, transformados. Para a glória do teu nome oramos e te agradecemos. Amém. Amém e amém. Irmãos, o tema da mensagem de hoje é o chamado apostólico da igreja. Diga comigo, chamado apostólico da igreja. Mais uma vez, o chamado apostólico da igreja. Irmãos, hoje o clima está um pouquinho mais fresco, não está? Não está gostoso? E é muito fácil a gente pegar no sono. Então, se eu ver alguém dormindo, eu vou ter a liberdade de pedir para o seu irmão que está pertinho de você te acordar. Então, não faça isso. Você que está em casa também não faça, em nome de Jesus. Irmãos, eu quero falar nessa noite sobre algo que a igreja talvez não tenha entendido muito bem. Quando nós falamos de chamado apostólico, a igreja cristã talvez vive uma certa confusão para entender isso. Hoje nós vemos pessoas que se auto-intitulam apóstolos, talvez para se diferenciar do corpo de líderes daquela igreja, daquela denominação. Então não estou dizendo que todas, é óbvio, mas irmãos, há pessoas que não têm chamado apostólico, propriamente dito, mas para se diferenciar de um corpo geral de pastores. Então todo mundo é pastor, como eu sou presidente ou o líder maior, eu vou me intitular apóstolo. E muitas vezes a riqueza daquela palavra não é abstraída, não é entendida, compreendida. E nós vemos, irmãos, que a igreja ela possui um chamado apostólico também.
E eu queria que a gente entendesse o que é a palavra apóstolo. Aí você diz assim, palavra apóstolo, pastor, significa um enviado. Então Jesus, quando chamou aqueles discípulos, nos primeiros momentos eles foram discípulos, mas chegou um momento que Jesus colocou eles como apóstolos, porque eles estariam, além de aprendendo com Jesus, eles estariam sendo enviados por Jesus para cumprir um chamado, para cumprir uma missão. Ok, certíssimo. Mas, irmãos, o apostolado ele vai além. E eu achei interessante, eu queria trazer para você essa realidade da palavra apóstolo, ela vem antes daquele conceito das escrituras do Novo Testamento. Ela já era usada antes, muitas vezes, da Nova Aliança. Havia uma maneira que os reis usavam, em Roma, em outros lugares, que tomaram sim a liderança, vamos dizer, das nações, os sírios, os fenícios, os gregos, e eles tinham uma maneira de instaurar a dominação deles nos outros povos. O que é que eles faziam? Eles arregimentavam, óbvio, um exército, e eles mandavam esses homens guerreiros em embarcações, em frotas de navios. Mas não eram somente soldados que iam médicos, iam engenheiros, iam artesãos, iam professores da língua daquela região, para ensinar a língua, professores de cultura, da culinária. Eu estava dizendo hoje de manhã, irmãos, que o nosso país é um país extremamente rico e diverso na questão cultural. Você vai no norte, é um tipo de cultura, no mesmo país, tipos de comidas diferentes, sotaque diferente. Você vai no sul, é uma outra realidade, a cultura é diferente, a comida é diferente, a linguagem é diferente, o jeito até de se... é tudo diferente no mesmo país. Então, quando os reis, eles queriam instaurar o domínio, o governo deles em uma região, eles mandavam esses navios, essas frotas com soldados, mas também com vários tipos de vocações, de trabalhos ali, artesãos, como eu já disse, e eles chegavam naquela cultura, naquela região. E eles não estavam preocupados apenas em estender uma bandeira e dizer, agora essa região é dominada por Roma. Não, isso era fácil e simples. O povo continuaria pensando de uma forma diferente, o povo continuaria tendo a cultura própria, mas eles entendiam que estabelecer o domínio era mais do que tomar posse da terra. Eles precisavam instaurar a cultura deles naquela região. Então eles iriam ensinar a língua, eles iriam dominar, é óbvio, mas a partir de então eles estariam falando a língua daquela região. Eles estariam ensinando o que se ensina naquela região. A arquitetura seria praticamente igual à daquela região. As casas teriam o mesmo padrão. A culinária seria bem próxima àquela região, de maneira que quando o imperador, quando o rei daquela região que mandou a sua frota de navios chegasse naquela outra região, ele se sentiria em casa. É como se fosse uma mini Roma. No caso, se fossem os romanos dominando. A cultura é igual, a educação é igual, tudo que se ensina em Roma se ensina aqui, tudo que a gente vive em Roma se vive aqui, a comida é igual, tudo é igual. Então, irmãos, aquela cultura seria absorvida pela cultura dos colonizadores. O detalhe, irmãos, é que o capitão da frota se chamava apóstolo. O capitão que iria regendo e liderando aquelas pessoas se chamava apóstolo. Porque o papel do apóstolo é trazer a cultura, não é somente um enviado, ele é enviado com um propósito. Ele vai trazer a cultura da sua região para aquela nova região. Irmãos, e quando a gente pensa no chamado apostólico para a igreja, a gente entende o
o que Deus quer para nós. Quando a gente entende que fomos colocados aqui, nós entendemos que o nosso papel não é somente estar aqui, é trazer a cultura do céu para onde a gente está. Quando Jesus veio, a Bíblia chama Jesus de o sumo apóstolo da nossa confissão. Jesus foi o enviado de Deus, o apóstolo de Deus, para trazer à terra a cultura do céu, o jeito de viver lá na glória. Jesus veio para implantar isso aqui, e Ele nos ensina até a orar. E a oração que Jesus nos ensinou, ela diz: seja feita, primeiro Ele diz: venha a nós o teu reino, mas seja feita a tua vontade, assim na terra, como é feita nos céus. Quem está entendendo, diga amém. Irmãos, Jesus não veio apenas para fazer uma visita aqui e conferir como é que as coisas estão. Está tudo legal aí? Jóia, todo mundo no pecado mesmo? Todo mundo ia para o inferno? Não, irmão, Jesus não fez isso, não. Jesus, ele veio, claro, para trazer salvação. Jesus veio para trazer perdão, revelação do Pai, mas mais do que isso, Ele veio para trazer a cultura do céu para a terra. Por isso que Ele está sempre nos dizendo: ore para que isso aconteça, diga ao Pai, não apenas para suprir o seu pão de cada dia, mas para fazer com que a vontade dEle seja uma realidade única, tanto no céu quanto na terra. Viva o reino de Deus no seu contexto, na sua família, na sua vida e no lugar por onde você passar. Viva o reino de Deus. Jesus disse que o reino de Deus já estava entre nós. Ele diz que o reino de Deus não vem com aparência visível, mas já está entre nós. Ele diz que o reino dele não é dessa terra, mas o propósito dele é que o reino dele se estabeleça nessa terra. E o papel, irmãos, é nosso, para fazer com que isso aconteça. Não é só orando é uma parte, mas trabalhando intencionalmente como igreja chamada no ministério apostólico de envio e de trazer a cultura de Deus, é responsabilidade minha e sua. E quando nós lemos Gênesis, irmãos, nós entendemos o princípio desse propósito. Deus cria um ambiente, e Deus estabelece o homem nesse ambiente, para que ele vivesse aqui na terra o que é vivido no céu. Desde a questão de relacionamentos, até do próprio ambiente, Deus projetou isso. Irmãos, é interessante que você vai ver sempre Deus recordando ao homem que o céu é modelo, o céu é o lugar em que a gente se inspira, é de onde a gente traz o que é de bom para aqui, para a gente. O modelo sempre vai ser o céu. Você vai construir um tabernáculo, Moisés, mas é segundo o modelo que eu te passei lá no monte. As leis, elas serão ditadas e voltadas não para uma cultura apenas, mas para estabelecer uma cultura do céu. Jesus vem com o sermão da montanha, irmãos, aquilo dali é a cultura do reino. Jesus traz ali uma constituição em relação ao modo que a igreja vive, e que é algo que a gente deve atentar, porque fala da cultura do céu. É a ponto de dizer assim: você não deve optar pela retaliação nem pela vingança. Se alguém te bater a face, dá ao outro lado. Se alguém quiser te pedir a túnica, deixa a capa com ele também. Se alguém quiser que você caminhe 1 milha, vai 2. Se alguém demandar contra você, não entre no jogo. Então Jesus vai começar a trazer a cultura, e ele vai nos dizer exatamente isso, que a responsabilidade da igreja é uma responsabilidade apostólica. Nós estamos aqui como enviados de Deus para transformar a cultura, essa cultura carnal, essa cultura do mundo, mundana e demoníaca,
E Paulo vai dizer na sua carta em Romanos capítulo 12, não vos amoldeis à cultura, ao presente século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, irmãos, nosso propósito aqui tem uma clareza. A gente está aqui não é somente para trabalhar, não é somente para ter dinheiro, para casar, para ter um monte de filho e depois morrer. Nós temos um propósito maior do que esse, diga amém. Muito maior do que esse, irmãos. Jesus falou assim para o Pai, Pai, não tira eles do mundo. Guarda eles do mal, mas não tira eles do mundo, porque eles têm um propósito. Se a igreja perde esse propósito, então Deus está dizendo, então sai do mundo. Por isso que Deus às vezes recolhe pessoas muito cedo. Estou dizendo que sempre. Mas quando se perde o propósito, irmãos, por que a gente está aqui? Para cumprir o propósito de Deus. E aqui nós vemos Deus colocando o homem no Éden, nesse ambiente que refletiria o céu aqui na terra. Deus coloca um cenário assim fantástico para o homem, e ele dá uma direção para o homem. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Diga, cultivar e guardar. O homem estaria lá tendo um trabalho para fazer. Tem gente que acha que o trabalho veio como consequência do pecado. Mentira. Tem gente que diz assim, não, esse negócio de trabalho, esse negócio não é de Deus, não. É de Deus, sim. Olha só. Deus coloca o homem no jardim para que ele trabalhasse. Trabalhasse pelo bem do seu habitat. Lavre, guarde. Trabalhe pelo bem-estar desse ambiente que é seu, que eu te dei, Adão. Agora, cardos e abrolhos, a dificuldade, o suor do rosto, a exaustão veio depois do pecado. Mas, irmãos, o contexto do trabalho veio antes da queda. Era o propósito apostólico, vamos dizer assim, de Deus para Adão, para que ele cuidasse da cultura, para que ele cuidasse do meio ambiente, para que ele cuidasse da criação. Irmãos, quando a gente pensa em reino de Deus, a gente não exclui a criação. Tem gente que tem uma mentalidade desse tamanhinho aqui, e diz assim, eu não estou nem aí, problema, vai tudo acabar mesmo? Estou nem aí, esse negócio de preservar rios, manter as matas, cuidar do meio ambiente, isso daí é coisa para gente que não tem outra coisa para fazer. Isso vai tudo acabar e eu não estou nem me lixando. Irmãos, a gente não está agindo como Deus quer, porque Deus coloca o homem lá e diz assim, cuida. Seu propósito é cuidar. Assim como a gente sabe que o nosso corpício vai voltar ao pó, ou não? Tu és pó e ao pó tornarás. Ninguém é eterno quanto à sua vida humana. Todos vamos morrer um dia. Mas não é por isso que a gente deixa de cuidar da gente. Sim ou não? Não é por isso que a gente deixa de zelar pela nossa saúde, pelo nosso bem-estar. A gente não sabe que vai acabar, mas a gente não cuida de nós mesmos. Glória a Deus por isso. Uns mais ou menos, né? Outros menos ainda. Mas tem gente que cuida. Come coisa boa, saudável, está aí amanhã. Tivemos um culto abençoado de mulheres ontem, falando, vai ter uma trilogia. Cadê a... Vânia? Vânia, Bia. Aí, olha, tivemos o primeiro culto ontem, Maria Luísa. Tivemos o primeiro culto ontem falando do corpo. E ontem foi falado sobre como cuidar deste templo abençoado que Jesus nos deu. Não foi, Maiana? E no próximo culto vai ser sobre a alma. Olha aí. Irmãos, a gente recebe as bênçãos de Deus e a gente tem que cuidar. Deus disse para Adão, cuida Adão, cultiva e guarda ele. É o primeiro aspecto do chamado apostólico para a igreja, irmãos. E é interessante que a gente vai ver as vocações surgindo lá no contexto do Gênesis. Então a gente vai ver os filhos de Adão, o Abel, por exemplo. Isso não afetou, o pecado não afeta a vocação. Deus deu habilidades naturais ao homem para que elas fossem usadas para o bem de todos. Então, por exemplo, Abel foi pastor de ovelhas. O Caim foi lavrador, foi agricultor. Coloca para mim, por favor, ô Lua,
Gênesis 4:20, a gente vai ver um outro personagem chamado Jabal. Diz que ele foi pai dos que habitam em tendas. Então já começou-se a pensar em termos de projetos, de engenharia, de arquitetura, não mais uma situação tão precária e provisória, vamos fazer tendas. Vai dizer que Ada deu à luz a Jabal, este foi o pai, ou seja, ele foi o pioneiro, ele que ensinou o ofício a outros, ele foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Ou seja, as coisas começaram a se desenvolver, a evoluir. Normal isso acontecer em uma sociedade. Mas veja, as vocações começaram a aparecer. Não, eu não tenho aptidão para cuidar de gado. Eu não tenho aptidão para ser lavrador. Mas eu sei construir uma tenda bacana. Mas isso é coisa de Deus. São habilidades que Deus concede ao homem. O próximo versículo, versículo 21, vai também trazer a presença de um outro. Diz que o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai, o pioneiro de todos os que tocam harpa e flauta. Vejam os dons artísticos. Músicos surgindo. Olha aí os músicos. E aí o Jubal vem como pai dos que tocam harpa. Ninguém sabia como é que faz isso. Nossa, você consegue tirar um som, você consegue tirar uma melodia desse negócio. E o Jubal estava lá, aqui, vem aprender comigo, aula grátis. Irmãos, ele começou a fabricar instrumentos e ensinar outros. Ele foi o pioneiro, ele ensinava outros a tocar. Olha que lindo. Deus vai começando a distribuir as habilidades para cada um. Os talentos naturais para cada um. O verso 22, olha mais um outro. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, e ele foi artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. Irmãos, eu imagino eles lá com uma colheita e usando não sei o que, a mão, mas agora o Tubal-Caim, ele consegue manipular o ferro, ele consegue manipular o bronze, ele consegue fabricar instrumentos cortantes para facilitar o trabalho, a foice e outras coisas, quem sabe. Ele foi o pai, ele deu início a isso. Veja, irmãos, quem ensinou isso a eles? Ele foi o pai, então não teve outro atrás dele. Deus começou a distribuir talentos, vocações, para que as pessoas começassem a cuidar bem daquele ambiente, para que a vida fosse mais fácil de ser vivida, cada um cooperando dentro da debilidade do outro. Esse é o propósito de Deus, irmãos, e muitas vezes nós deixamos isso desapercebido em relação à nossa função e missão de igreja. Porque aí você pergunta, e o que é que isso tem a ver, pastor, com o nosso chamado apostólico? Tem tudo a ver. Porque depois do pecado, capítulo 3 de Gênesis, verso 17, nós vamos ver que a terra sofreu com o pecado. A Bíblia diz que por causa do pecado, Deus fala com Adão. E Adão disse, olha o que Deus falou para Adão: visto que atendeste à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comeste, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Veja, irmãos, a terra sofreu com isso, mas não é por conta disso que o mandato, que a missão da igreja em relação à terra parou. Ah, pastor, está tudo em corrupção, está tudo amaldiçoado. Não, irmão, sabe por quê? Porque no segundo Adão nós recebemos uma renovação do nosso chamado. O segundo Adão veio para alinhar o que o primeiro Adão complicou. O segundo Adão, que é Jesus Cristo, veio para trazer uma sincronia no trabalho da igreja. Adão falha, mas o segundo Adão não falha.
e Ele coloca a igreja para cumprir o seu propósito. A terra está sofrendo, mas a igreja vem para trazer um certo alívio, um certo consolo dessa fadiga que a terra vive. Então, irmãos, nós estamos aqui nessa terra, presta atenção, igreja, para cumprirmos um propósito apostólico. Nós fomos colocados aqui para cuidar deste ambiente, desta casa que Deus nos colocou. Então, um cristão que cumpre o seu chamado, ele não tem certas atitudes. Por exemplo, qualidade, porque eu jogo uma latinha de refrigerante na rua, quando eu estou no carro, acabei de tomar e... É isso mesmo. Nós estamos falhando quando não contribuímos com a preservação desse ambiente. E a gente diz assim, tem nada a ver, vai tudo acabar, vai tudo consumir fogo, estou nem aí. Cristão se preocupa com a qualidade da água, com a questão da poluição das nascentes. Cristão contribui com isso, irmãos, nós temos uma participação. Além disso, queridos, a questão das vocações, isso é tremendo, porque desde coisas mais simples às mais complexas, a igreja foi chamada para transformar a cultura em que ela está. E aqui nós temos várias vocações. A igreja do Senhor é composta de pessoas com várias habilidades. Nós vimos aqui, tinha gente que trabalhava com fabricação de tendas, outro com fabricação de materiais cortantes, outros com instrumentos. E a igreja? Quantas vocações nós temos aqui? Pessoas que lidam com cálculos, pessoas que lidam na área da educação, pessoas que lidam na área artística, pessoas que lidam nas mais diversas áreas. A igreja está inserida nessa terra, mas não é à toa, irmão. É para a gente fazer a diferença, é para a gente transformar a cultura, para a gente trazer a cultura do céu para a terra, aonde a gente estiver. Quem está entendendo aí, irmão? Querido, quando alguém está no seu trabalho, ele está ali trabalhando, mas ele tem um chamado apostólico. Então ele não vai entender um trabalho apenas como um lugar em que ele ganha dinheiro. Ele vai entender o trabalho como um lugar que ele tem o seu sustento, mas que ele também transforma a cultura. Então, se todo mundo ali faz coisa que não deve fazer, o cristão que está ali numa missão apostólica, ele não faz. Ah, mas todo mundo faz coisa errada, todo mundo mente lá, todo mundo passa a perna, todo mundo recebe o que não deve receber, todo mundo frauda, mas você não é todo mundo. Você e eu fomos chamados para mudar a cultura, é transformar o ambiente daquele lugar que você estuda. Mas todo mundo lá, pastor, cola, mas você não. Todo mundo lá está nem aí, mas você está aí sim. Ninguém presta atenção, é só a professora virar de costas, a gente joga giz, a gente joga bolinha de papel nas costas dela, mas você não é todo mundo. Você está ali para trazer a cultura do reino de Deus para a terra, naquele ambiente que Deus não te colocou lá à toa. Deus não te colocou lá por acaso, mas para você influenciar o meio que você está. Eu estava lendo esses dias, irmãos, uma pesquisa, e eu fiquei triste demais com essa pesquisa, porque dizia que as 3 classes mais desacreditadas do Brasil é a classe dos políticos, dos policiais e dos pastores. Puxa vida. Irmãos, infelizmente a gente tem visto, é lógico que não apenas nestas áreas, mas também nestas áreas nós temos visto muitas coisas incoerentes com a função que cada um exerce. Se é o político que cuida do bem-estar do povo,
e na verdade ele cuida apenas do seu próprio bem-estar, e está chegando aí a época das eleições, época de muitos aparecerem, e depois que eleitos não aparecem mais nunca. Vamos ter coerência e consciência na hora de votar. Não é só porque prometeu uma coisinha que a gente vai votar nele. Tem que olhar quem é essa pessoa. Tem que olhar a índole dessa pessoa e tentarmos errar menos. Os policiais, da mesma maneira, estão colocados aí para trazer ordem. A gente vê aqui e acolá coisas que contrariam esse propósito, não são todos, mas infelizmente a gente vê os pastores que deveriam cuidar do bem-estar espiritual do povo e trazer uma coerência entre aquilo que se prega e aquilo que se vive, às vezes tem falhado nisso. Isso é triste, porque assim nós não conseguimos trazer a cultura, não, irmãos, nós estamos perpetuando uma cultura mundana, porque eu estou fazendo igual todo mundo faz, estou pensando igual todo mundo pensa, e agindo como se a minha missão fosse trazer e viver, na verdade, perpetuar uma cultura que já é falha. Não, meu irmão, a gente tem que começar a pensar diferente. Eu tenho que começar a ver o meu lugar que eu estudo, que eu trabalho, que eu atuo, como um lugar que Deus quer trazer a cultura lá do céu para aquele lugar. As pessoas vão começar a ter curiosidade. Quem é essa pessoa que age diferente da gente? Não é porque a gente é melhor, é porque a gente está aqui com um propósito. A gente está aqui com um chamado apostólico para trazer a cultura do céu para a terra. E a cultura do céu é melhor, a cultura do céu é santa, a cultura do céu é de justiça, é de amor, é de paz, é de alegria no Espírito Santo. A cultura do céu é diferente e a gente vai ser diferente sim. Pior tipo de pessoa é aquele que não quer se expor. Não, eu não posso porque eu vou ser mal visto, as pessoas vão falar. Que fale, irmãos, mas se não fizermos assim, nós estamos falhando como igreja. Pensa no lugar onde Deus te colocou. Pensa no lugar que você trabalha. Pensa no lugar que você estuda. O que é que você pode fazer? O que é que eu posso fazer para mudar esse ambiente e trazer a cultura do céu para aquele lugar? O que é que eu posso fazer para revelar Cristo na minha vida? Irmão, sem, às vezes, a gente abrir a boca, sem eu ter que dizer, aqui ó, vamos todo mundo parar. Eu quero trazer um sermão sobre a necessidade de falar sempre a verdade e não mentir. Se você tiver a oportunidade de fazer isso, faça. Mas, irmãos, quando você resolve viver e encarnar isso, as pessoas vão olhar para você e vão dizer assim, ele tem alguma coisa diferente, ela tem alguma coisa diferente, e isso, querendo ou não, sabe por quê, irmãos? A Bíblia diz que o reino de Deus é como uma mulher que toma um pouco de fermento e coloca na massa, e tudo com pouco tempo é levedado. Você gosta de fazer um bolinho, você gosta de colocar um pouquinho de fermento, é óbvio, e o que é que acontece com a massa? Ela cresce. Diga, ela cresce. Diga, um pouco de fermento transforma a realidade. Você é um cristão lá dentro, mas um cristão é como um fermento que vai mudar a realidade do ambiente. A massa cresce. Algo acontece de forma invisível. Quem vê o trabalho do fermento? Ninguém. Deixa lá o fermento agindo. Deixa lá o cristão. Daqui a pouco, se ela for um cristão, uma cristã verdadeira, o ambiente vai começar a mudar. Você pode fechar os olhos e orar por aquele lugar onde Deus te colocou, onde você trabalha, quem você pode influenciar, quem você pode trazer a realidade do céu para aquela pessoa, para aquele contexto, o seu trabalho, o seu lugar de estudo, a sua vizinhança. Pai, em nome de Jesus, nós somos apóstolos, nós temos um chamado apostólico, a igreja tem esse chamado para influenciar a cultura, meu Deus, para trazer a cultura do céu para a terra. Nós não queremos perpetuar uma cultura existente, carnal, mundana e demoníaca até mesmo. Nós queremos transformar essa realidade para a glória do teu nome, de maneira que quando o rei vier, irmãos, ele vai dizer, estou em casa.
Que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém, querido? Eu quero partir para uma outra realidade, um outro aspecto dessa missão, que é o aspecto social. Gênesis capítulo 2, o verso 18, coloca para a gente aí, Lua. Irmãos, olha que tremendo, Deus cria a terra? Cria. Deus cria o ambiente, o cenário? Cria. Mas Deus também adiciona àquele cenário algo muito importante, que é o convívio. Adão até então estava só. E é engraçado que não foi Adão que percebeu a necessidade. Não foi Adão que chegou para Deus e disse assim: Deus, não é bom que eu esteja só. Não foi Adão, foi Deus. Deus olhou para Adão e disse assim: não tá legal. Está faltando alguma coisa. Não é bom que você esteja só. Vamos lá? Disse mais, me ajuda aí, irmão. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma empregada. É empregada, irmão? Far-lhe-ei uma escrava. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Irmãos, olha que quem percebeu essa necessidade foi Deus. E Deus, sim, Ele implanta essa realidade da família na terra. Porque Deus é um Deus que vive no ambiente familiar. Tem gente que pensa assim: Deus estava lá no céu. Aí imagina um velhinho de barbinha branca e numa cadeira de balanço. Já como é Deus, numa cadeira de balanço de ouro. E Deus está lá sozinho no céu. Ó vida. Não tem ninguém para eu amar. Não tem ninguém para eu conversar. Eu tenho que fazer o homem. Não, irmãos. O céu sempre foi um ambiente familiar. Desde a eternidade, Pai, Filho e Espírito Santo coexistiam em amor, em intimidade. Irmãos, quando Jesus teve que abrir mão da sua glória, foi o maior desafio que Cristo viveu. O momento da cruz não foi tão grande quanto o deixar a sua glória, o deixar a presença do Pai. É tanto que ele chega naquele momento da cruz e ele diz assim: eu vou ter que beber desse cálice. Que cálice? A cruz? Não, irmão, não foi o cálice da cruz. Foi o cálice da separação da presença do Pai, porque naquela hora ele se faria pecado por nós. E como o representante de toda a raça, colocando sobre si os pecados de toda a humanidade, o Pai se ausentaria dele. E ele não suportaria aquilo, não tem como passar esse cálice. Eu tenho que beber dele. É como se Jesus: eu não posso estar longe do Pai. Eu amo o Pai, eu nele, ele em mim. Veja a comunhão que a Trindade sempre teve, irmãos. A Trindade sempre nutriu um ambiente de amor, de sujeição. Você não vai ver a Trindade disputando atenção. Você não vai ver o Pai dizendo: agora calem-se, Filho e Espírito Santo, que eu vou falar. Não vai ver briga entre eles. Não vai ver disputa, rivalidade. Não, sempre honra. Eu faço, mas o que eu faço é porque o Pai me mandou fazer. Eu não faço nada de mim mesmo, tudo que eu faço eu aprendi dele. O filho por si nada faz, senão aquilo que tiver visto e ouvido. E tudo que eu faço é porque eu vi e ouvi do meu Pai. Veja, irmãos, a comunhão que um tinha do outro, o amor que um nutria pelo outro, e isso é desde a eternidade. Se eu posso dizer, a eternidade passada, a eternidade que vem antes do momento atual, eles sempre existiram. Você já imaginou isso? Em perfeita cumplicidade, companheirismo. Irmãos, eu imagino os momentos alegres. Eu não imagino um Deus carrancudo. Eu não imagino o céu um ambiente pesado, nublado, cinza. Eu imagino o céu um ambiente de alegria, de cores. Irmãos, é tanto que quando Deus cria o Éden, irmãos, ele capricha. Quando a gente vai perceber, não tem como a gente catalogar todos os sabores, todas as cores,
todos os cheiros. Cada vez se descobre algo novo. Irmãos, a gente vai perceber. Eu estava numa cafeteria um dia desse, eu não sabia que o café poderia exalar tanto cheiro e tantos tipos de sabores. Eu tomei um café esses dias com o Daniel, e a pessoa que preparou, ela disse assim: esse café, ele tem notas de melancia com romã. E eu disse, agora eu aprendi mais outra coisa. Eu nunca tomei um café que lembrasse um sabor, ainda que de longe, da melancia. Quem cria um negócio desse, irmãos? O diabo não é. Só o nosso Deus, que é extremamente rico, que ama a diversidade, a beleza, as cores. O nosso Deus, irmãos, quem gosta disso é uma pessoa alegre. É ou não é? Uma pessoa carrancuda teria feito tudo preto e branco. Ele teria feito tudo de um jeito só, de uma tonalidade só, de uma textura só, de um gosto só, e se contente com isso. Sabe aquela mulher que já se saturou de fazer comida para a família? Arroz e feijão e um tomatinho cortado com as folhinhas de alface todo dia, e dê graças a Deus por isso. Não tem uma lasanha de vez em quando? Não tem um franguinho com quiabo de vez em quando mais? Não tem. Porque se saturou. Está assim, chateada com todo mundo. Pronto, agora vai ser só isso. E dê graças a Deus. E agradeça. Porque senão nem o arroz com feijão vai ter mais. Mas uma característica de alguém alegre é a diversidade. E Deus, quando coloca a mesa, Ele coloca fartura e diversidade. O filho, quando saiu da casa do pai, ele disse assim: na casa do meu pai tem pão com abundância. E eu estou aqui comendo comida de porco. Eu vou voltar para a casa do meu pai, porque na casa do meu pai tem pão com fartura. Irmãos, que Deus rico naquilo que Ele faz. E Ele coloca, irmãos, todas as coisas ao serviço do homem. E Ele coloca lá a mulher para que ele vivesse nesse ambiente do céu aqui na terra. Ô Adão, essa mulher que você tem que trazer a cultura do céu para a terra, Adão. O modelo da família do céu você tem que trazer para a terra. Só que o pecado veio e bagunçou tudo, irmão. O pecado veio e acabou com aquilo que era tão bonito, que era para ser espetacular. E aí começa, irmãos, muda a cena de um ambiente de paz, de alegria, para um ambiente de acusações. A coisa que o Senhor me deu, a mulher, foi ela que me deu, a verdade, foi ela que estava batendo papo com a cobra. Ela não me tinha para conversar, porque ela foi bater papo com a cobra. Por que o Adão não falou nada? Diz que ele estava perto dela. Irmão, se eu visse a minha mulher batendo papo com a cobra, eu ia sair com um pau e ia tentar matar aquela cobra. É ou não é? Você ficar olhando para sua mulher conversando com a cobra. Isso é lógico não, irmãos. E Adão não faz nada. Ele vê toda a cena. Ele vê a cobra seduzindo, a serpente seduzindo a mulher. A serpente consegue mudar, distorcer a palavra que ela tinha recebido de Deus. Deus havia dito, eu quero que você acompanhe, projeta para mim, por favor, Lua. Olha que coisa surpreendente, irmãos. Capítulo 2 de Gênesis, versos 16 e 17. E eu quero que você acompanhe que não tinha razão para que isso acontecesse. O Senhor Deus lhe deu esta ordem. Vamos ler qual foi a ordem que Deus deu ao homem e à mulher? Vamos lá? Vamos lá de novo. Diga assim, de toda a árvore do jardim comerás. Adão, nada que engorda. Pode comer livremente. O engorda é meu, viu, irmão? Não tem na Bíblia não. Passa para o verso 18. Por favor. Disse mais o Senhor Deus. Não. Volta. Vamos lá de novo. De toda
Aliás, é isso mesmo. Mas da árvore do conhecimento, ele disse primeiro no verso 16, você pode comer livremente de toda a árvore. Ei, você não precisa regrar, não. Come de tudo que você quiser. Come até se fartar. Mas, vamos ler o verso 17. Da árvore, me ajuda aí, do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. Tem gente que diz assim, eu não quero ser crente não, porque ser crente não pode nada. Olha como é que diz aqui. A gente não pode é pecar, irmão. Mas quem disse que na vida só tem pecado? Você pode comer de toda a árvore, Adão. Ô Eva, pode comer livremente. Escolhe, minha filha, tem de todo tipo, de todo sabor, de toda cor, de toda variedade. Você não quer a pitanga, chupa a pitomba. Você não quer a melancia, come a jaca. Você não quer a jaca, come o saputi. Irmãos, se a gente for lá listar, a gente vai ficar aqui de água na boca. Era muita coisa que eles poderiam comer. Aí Deus disse assim, mas tem uma árvore chamada conhecimento do bem e do mal. Aliás, ela está próxima a uma árvore que está no meio do jardim. Dessa árvore você também pode comer, que é a árvore da vida. Pode comer dela. Você vai comer do fruto dela, não vai morrer nunca. Mas tem uma outra árvore, Adão e Eva. Ela se chama árvore do conhecimento do bem e do mal. Dela você não vai comer. Irmãos, ele tinha 1001 alternativas. Somente uma que ele não podia. Aí vem a serpente e diz assim, ô mulher, é verdade que Deus diz? Aí ele já vem distorcendo a palavra de Deus. Capítulo 3, versículo 1. Olha como a serpente, o diabo, ele tem essa capacidade de enganar. Ele vai colocar palavras que Deus não colocou. E a serpente, a mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, o que é que ela disse à mulher? É assim, vamos lá, meu irmão, me ajuda aí. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Foi isso? Não, irmão, foi o contrário disso. Você vai poder comer de tudo. Mas a serpente já vem para abalar a confiança, para abalar a palavra no coração da Eva, e é isso que ele faz até hoje. Ele quer pôr em dúvida a palavra que você um dia recebeu, a palavra que você crê, a palavra que vem de Deus. Ele vem para colocar a gente balançado. É isso, e a Eva, não. Aí a Eva se atrapalha toda. Vamos ver o que é que a Eva falou. Versículo 2. Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Beleza, verso 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele. Deus falou isso, irmãos? Até tocar, se você tocar, Eva, você está morta. Deus não falou isso. Mas veja como ela começa a ficar em dúvida, como ela começa a vacilar naquilo que era a convicção que ela tinha. Deus falou que a gente não pode nem tocar. Não, Deus não falou nada disso. Só disse que ela não poderia comer, mas tocar não, ela já acrescentou. A serpente tira e Eva acrescenta. E aí vem João lá no Apocalipse, Jesus falando com João e diz assim, você não pode acrescentar e nem tirar nada do que está escrito. Fica no que está escrito, irmão, que já está bom. Tem gente que inventa moda e tem gente que tira o que foi colocado, mas a gente tem que ficar na palavra, amém, irmãos? Naquilo que Deus falou. A mulher já começa a trocar a palavra que ela daria ouvido. Ela, ao invés de se firmar na palavra que Deus deu crédito à palavra e à pregação da serpente. Tem gente que está ouvindo a pregação da cobra, irmão. A pregação da serpente. E Satanás também tem um púlpito. Ele também prega, sabia? E tem muito crente ouvindo a cobra. Tem muito crente ouvindo engano. Na internet está assim, ó. Cuidado com aquilo que você assiste. Seja um crente bereano. Analise na palavra aquilo que você ouve. Não saia dando amém para qualquer tipo de mensagem. E muitas vezes, irmãos, parece ser, mas não é.
E a mulher começa a dar ouvidos, pega do fruto, gostou, aí vem a concupiscência dos olhos, ela olhou o fruto, é bonito demais. A concupiscência da carne, ela viu, era desejável para o alimento. E ela também teve ali o processo da soberba da vida. Ela disse assim, isso vai me dar entendimento. Porque a serpente disse para ela, no dia que você comer, os seus olhos se abrirão. Você vai ser igual a Deus, conhecedora do bem e do mal. Ela disse, uau, eu vou ser igual ao Criador. Isso encheu o coração dela de soberba. E ela come do fruto. E ela dá para o Adão, o seu marido, e o irmão Adão come também. Por que ele comeu, irmão? Lá no céu a gente vai conversar com ele, né? Mas é irmão, vamos tratar ele bem, né, irmão? Sim ou não? Irmãos, veja, ele come, e aí a coisa bagunça. Deixa eu acelerar. A coisa bagunça porque a partir de agora a família também é afetada. Problemas dentro de casa, invejas. Um irmão olhando para o irmão e dizendo assim, ó, o exibido ali, está achando que é melhor do que eu, deixa ele comigo. Aí Deus chega, o que é que você tem, Caim? Porque o seu semblante está descaído. Nada não, Deus, eu estou só mirando aqui o Abel, vou pegar ele lá fora. Ele nem sabe. Oi, Abel, Pai do Senhor, amado, daqui a pouco eu te pego, infeliz. Irmãos, e ele traiçoeiramente mata o seu irmão no campo. Qual motivo? Um motivo fútil. Porque ele ficou invejando o fato de Deus ter aceitado a oferta do seu irmão e não a dele. Irmão, olha que estado chega a família. Aquela mulher que era uma auxiliadora vira alguém com quem Adão agora aponta o dedo para acusar. As rivalidades, as intrigas, as invejas, os homicídios, irmãos, a coisa bagunça. Dê um glória a Deus. Pastor, misericórdia, não pode dar glória a Deus, não é pelo que eu vou dizer agora. O segundo Adão veio restaurar isso. Jesus é o segundo Adão que veio alinhar essa coisa que ficou torta. Amém, irmãos? E ele vem para dizer, ei, comece a trazer a cultura do céu para a sua realidade familiar. A coisa lá foi bagunçada por Satanás e pelo pecado. Mas em Cristo Jesus, nós temos a possibilidade de trazer a cultura do céu para a nossa casa. Diga amém. Às vezes o que a gente tem visto, irmãos, ainda é a cultura adâmica do primeiro Adão na nossa casa. A mesma que fez Adão apontar, acusar, a mesma que fez Caim matar o seu irmão, e a coisa tomou uma proporção terrível. Mas eu quero declarar em nome de Jesus que há um servo e uma serva de Deus lá na sua casa. É você. Amém? Você pode levantar a sua mão. Você é essa pessoa que tem uma missão apostólica na sua casa. E você vai trazer a transformação dessa realidade na sua casa, em nome de Jesus. Essa influência do céu sobre a terra, na sua casa, Deus estará fazendo através da sua vida, através da igreja. Em nome de Jesus, eu quero que você profetize sobre a sua casa, um tempo de transformação. Às vezes você olha e vê tudo de pernas para o ar, mas em nome de Jesus, em nome do poder do nome de Jesus, do segundo Adão que veio restaurar todas as coisas, nós vamos declarar a transformação, a implantação do reino de Deus na nossa família, em nome de Jesus. Pai, vai quebrando cadeias nessa noite. Pai, vai trazendo transformações sobre as nossas casas nessa noite. Talvez haja uma realidade de incredulidade, de ceticismo, de críticas, meu Deus, quanto à fé, mas nós queremos declarar, Senhor, que assim como fermento, o Senhor nos colocou naquele lugar para trazermos transformação, para trazermos a cultura do
céu, o modelo do reino de Deus, da família de Deus para a nossa família. Nós queremos o modelo da Trindade, o modelo da família perfeita. Existe sim uma família perfeita, é a Trindade. Nós trazemos o modelo dessa família para a nossa família. Vai quebrantando, o Senhor vai transformando, vai quebrando laços de Satanás. A serpente veio para bagunçar, mas a cabeça dela foi esmagada pelo poder do nome de Jesus Cristo. E nós queremos declarar que a nossa família viverá essa realidade em nome de Jesus. Diga amém. O Dani começou a tocar e você está pensando que eu já estou terminando. A gente não combinou não, né, Dani? Hoje de manhã foi assim, o Dani começou a tocar e os irmãos amém, pensando que já tinha terminado. Mas eu vou pedir mais alguns poucos minutos, porque eu quero encerrar com a última verdade. Deus, além da questão da cultura, do ambiente que a gente vive, além da questão da família, Ele também quer trazer uma transformação numa cultura chamada cultura do Espírito. Diga cultura do Espírito. Cultura da vida espiritual. Veja, queridos, eu quero mostrar para você como era a realidade de Adão antes e depois da bagunça. Capítulo 3 de Gênesis, versículo 8. Diga comigo, eu tenho uma missão apostólica. Mas diga com mais certeza. Diga assim, eu tenho uma missão apostólica. Em nome de Jesus, eu sou um apóstolo chamado para transformar a cultura. Não estou falando de dom ministerial, irmãos. Eu estou falando da missão da igreja. Olha o capítulo 3, versículo 8 de Gênesis. Vamos ler junto. Lua, tenta colocar na NTLH. Eu gostei da NTLH. É a mesma passagem, mas na nova tradução na linguagem de hoje. Vamos ler? Naquele dia, vamos todo mundo. Quando soprava o vento suave da tarde, o homem ouviram a voz do Senhor Deus. Vou ler mais uma vez. Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus. Pare aqui só um minutinho. Essa primeira parte do versículo mostra o que acontecia todos os fins de tarde lá no Éden. Todo final de tarde, Adão e Eva recebiam uma visita. Todo final de tarde, Deus vinha ao encontro de Adão e Eva. Para quê? Para ter comunhão com eles. Vinha visitar os seus filhos. Vinha saber como é que foi o dia deles. Olha, queridos, que ambiente. E eu gosto dessa tradução da linguagem de hoje, porque é como se fosse uma linguagem poética. Olha que coisa mais linda. Parece naquele dia que você estava namorando com a sua esposa. É ou não é? Quando soprava o vento suave da tarde. Olha que coisa linda. Imagine você de mão dada com seu amado, com sua amada, e passeando num jardim florido, cheio de beleza, no finalzinho da tarde, no pôr do sol, e o vento suave da tarde batendo no rosto do casal enamorado. Olha que cena fantástica, irmão. Mas não é para falar de Adão e Eva, é para falar da comunhão de Deus com Adão e Eva. Para mostrar que tipo de relacionamento o homem tinha com Deus. Não era nada pesado. Tem gente que hoje acha que orar é um sacrifício. Eu tenho que orar, eu tenho que ler a Bíblia. Não, irmão, tem que ser uma coisa prazerosa. Tem que ser uma coisa que a gente anseia. Eu brincava hoje de manhã, eu lembrava que quando eu ainda estava naquela fase preparatória para pedir taça em namoro, a gente vinha às vezes do cursinho, final da tarde, e a gente parava
o ônibus passava pela beira-mar, e a gente descia lá e dizia assim, vamos caminhando. E às vezes ela aceitava, às vezes não, mas na maioria das vezes ela aceitava. E a gente tirava o sapato e ia caminhando pela praia, sem dar as mãos, porque a gente não era namorado ainda, é ou não é? Tem que respeitar. E a gente ia caminhando, irmãos, e aquela brisa do mar, aquele finalzinho de tarde, e a gente de vez em quando sentava na areia, ficava batendo papo. Irmãos, isso é coisa de gente que está apaixonada, é ou não é? No final da tarde, quando o vento soprava suave, aí Deus chegava e dizia, Adão, Eva, eu estou aqui. Irmãos, que coisa interessante, Deus não aparecia apenas para Adão, era para a família. Isso fala da nossa necessidade de termos comunhão com Deus na nossa casa, em família, termos momentos em que vamos orar com os nossos filhos, em que vamos dar as mãos como família e vamos falar com Deus. Muitas casas perderam esse tipo de atitude. Muitas casas não têm mais esse ambiente de oração. Nós precisamos ir lá resgatar, irmãos. É a cultura do céu na terra, amém? Eu quero que a minha casa seja um modelo da casa lá de cima, o modelo da família lá do céu. E Deus quer participar disso. E é interessante, irmãos, porque era muito fácil. Está dizendo ali que eles ouviram. Isso era comum. Ouvir a voz de Deus era comum toda tarde. Hoje, quando a gente percebe que Deus está falando de uma forma diferente com a gente, o culto foi tremendo, aleluia, mas parece que é algo não tão comum, mas Deus quer tornar isso comum, diga amém. Deus quer que a sua voz seja mais percebida pela nossa casa, pela nossa família, não seja algo estranho. Tem gente que se Deus falar, ele vai sair correndo de medo, porque não está acostumado. Mas irmãos, Adão e Eva estavam acostumados. Deus, o Pai, o Eterno, o Criador, está falando com a gente. Olha que ambiente espiritual fantástico, irmãos. Mas naquela tarde foi diferente. Naquela tarde Deus chegou no jardim e não viu ninguém esperando ele. Eu imagino que toda tarde, normalmente ali, Adão e Eva já estavam esperando, está na hora. Ei, Eva, está na hora do Criador nos visitar, está na hora dele vir. Era sempre naquele horário. Mas naquela tarde ninguém estava esperando o Senhor Deus. Adão e Eva estavam escondidos entre as árvores do jardim. Eles estavam com medo daquele que era para eles o Pai. É como um menino que apronta, quebra o prato, a louça de porcelana da mãe, e antes dela chegar ele se esconde debaixo da cama, porque sabe que fez alguma coisa errada. Adão e Eva se escondem, e naquele momento eles percebem culpa, eles têm um sentimento pesado de culpa, eles percebem que estavam nus, e eles disseram assim, a gente não pode apresentar diante de Deus assim como a gente está. Vamos pegar umas folhas, vamos cozer umas folhas de figueira e vamos esconder a nossa nudez. A gente está se sentindo culpado agora, a gente tem que se esconder dele. E Deus chega e diz assim, Adão, cadê você, Adão? Senhor, a gente teve medo, a gente ouviu sua voz e se escondeu. Nunca foi assim, porque hoje foi. É porque eu estava nu e tive vergonha. E quem te mostrou, Adão, que você estava nu? Você comeu daquele fruto que você não deveria ter comido. Irmãos, aquela tarde foi triste, aquela tarde foi horrível. Adão perde aquela comunhão, aquela sintonia, aquela alegria, aquela paixão pelo Senhor ali no final da tarde, soprando o vento suave. Ele perde aquilo, ele se esconde, ele promove, ele tenta, na verdade, promover um meio de redenção própria. Eu vou me esconder pela minha própria maneira. Ele pega umas folhas e se esconde. Deus, está tudo errado, Adão. Não é assim. Você lembra que eu te falei que no dia que você comer dessa árvore, você ia morrer, Adão? Mas para que você não morra, Adão,
alguém vai morrer no seu lugar. E foi isso que o Senhor Criador fez. E Deus disse assim, eu quero que você leia comigo. Deixa eu achar o texto. Verso 21 do capítulo 3. A Lua vai projetar para a gente. Eu já estou encerrando. Vamos ler. E o Senhor Deus fez roupas de peles de animais para Adão e Eva se vestirem, porque eles estavam vestidos com folhas. Deus assim, isso daí vai durar pouco. Daqui a pouco essa folha vai secar e você vai estar precisando de algo que te cubra. Se você, Adão, não tiver o meio certo para a sua redenção, quem vai morrer é você. Irmão, Deus não mentiu não. Deus disse, no dia que você pecar, vai morrer. A primeira morte foi a espiritual. O homem quebra a conexão com Deus. Essa é a morte espiritual. Mas a segunda morte veio tipificamente em Cristo, quando esse animal que é usado para que a sua pele seja aquilo que vai cobrir a nudez de Adão e Eva, ele morre no lugar daquele casal. Alguém é morto naquele dia. Quem foi? Foi um animal. Não sei qual animal. Talvez o cordeiro foi morto naquele dia. Um cordeiro foi morto. E Deus tira a pele daquele animal e veste Adão e veste Eva. O sangue foi derramado. Um sangue inocente. Não foi o animal que pecou, foi Adão e Eva que pecaram. Mas para que eles não morressem, um animal morreu no lugar deles. Mas isso não seria suficiente. Deus naquele dia, Gênesis 3,15, coloca para a gente lá. Deus vai apontar para um dia em que o Cordeiro perfeito de Deus seria morto no lugar do homem, para cobrir os seus pecados, para cobrir as suas culpas, para perdoar os seus pecados. O Cordeiro foi morto. Mas nesse momento, Gênesis 3,15, Deus coloca de fato a promessa: eu farei com que você e a mulher, ele está falando para a serpente, eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra, assim também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela, a descendência da mulher. Esta esmagará sua cabeça. A descendência da mulher que viria a Cristo Jesus esmagaria a cabeça da serpente, e esta lhe feriria o calcanhar. Irmãos, Deus naquele momento estabelece a vitória sobre o mal. Vai vir o descendente da mulher, e o descendente da mulher é Cristo. E ele vai, irmãos, se esmagar a cauda da serpente, ela vai continuar fazendo o que não deve. Tem que esmagar a cabeça. E diz que o descendente da mulher esmagaria, pisaria e esmagaria a cabeça da serpente, embora esta lhe ferisse o calcanhar. E aí nós vemos a dor da cruz, a dor da via crucis, desde o momento quando Jesus foi preso, todo aquele sofrimento, ali é um golpe no calcanhar, mas o golpe foi dado pelo descendente da mulher. Esmagou-se a cabeça da serpente na cruz do Calvário. O segundo Adão triunfou. O segundo Adão veio para trazer paz, para rasgar o véu e dizer: ei, aquela intimidade que tinha lá no Éden, que se perdeu, eu estou restituindo ela. O véu foi rasgado. Irmãos, para quem já estudou, aquele véu não era uma cortininha fajuta de TNT, não. Não era aquela coisinha frágil, não. Era uma grossa camada de tecidos. Não dava para ninguém, nem fazendo força, rasgar.
precisaria ser um instrumento mais forte para rasgar aquela cortina. Mas Deus prova que não foi homem nenhum, porque o véu foi rasgado de cima a baixo. Quem rasgou o véu foi Ele. E quando Ele rasga o véu, Ele está dizendo para mim e para você: essa comunhão que o homem perdeu, você pode ter ela de volta. Irmãos, o chamado apostólico da igreja é para trazer na nossa cultura a reconexão com o céu. Ei, o céu não é um ambiente em que a gente não pode estar conectado. O pecado bloqueou isso, mas Jesus abriu o caminho. E por ele a gente, começando em nós, a gente pode se conectar novamente com Ele. A virada do dia, aquele momento de prazer. O Senhor Criador faz parte da minha vida, faz parte da minha família. Alguém disse que Deus não se preocupou nem com a lua de mel do casal. Quando Ele cria Eva, no mesmo dia Ele está lá visitando o casal. Como é que vocês estão? Irmãos, Deus quer fazer parte da minha vida, da minha família e de tudo que eu estiver inserido, aonde eu estiver estudando, trabalhando. Eu tenho uma missão de trazer o reino de Deus para a terra. Fique de pé em nome de Jesus. Quero convidar o Ministério do Louvor. A gente vai louvar, vai cantar o Senhor uma canção e eu encerro com uma oração. Amém? Mas que essa canção que vamos cantar agora, irmão, seja o início da nossa oração. Eu quero trazer isso, a realidade do céu para a minha vida. Amém? Você quer isso, querido? Você quer essa realidade na sua vida, na sua casa e aonde Deus te colocar, que seja assim. Jesus nos ensinou a orar assim e é isso que nós vamos cantar isso nessa noite. Venha o teu reino sobre nós em nome de Jesus.